Olá, tudo bem? Já estamos então de volta, né? Para dar continuidade aos nossos vídeos do Sutra de número 42. Esta é a quarta parte, né? Nós estamos indo então para a quarta parte. Acredito que com essa parte que nós fechamos esse assunto tão importante, né? Esse assunto tão importante que traz um importante desfecho, né, em cima desse tema, né, esse tema do Sutra de número 42, só para os irmãos estiverem afinados com o assunto. Nós estamos falando, né, de Savitarka, né, que é aonde o conhecimento baseado em palavras, o conhecimento real e o conhecimento o comum baseado nas percepções sensoriais ou raciocínio estão misturados e a mente passa alternadamente de um para outro. Então, atingir o estágio de Savitarka é conseguir distingui-los, separá-los, né, desmembrá-los um dos outros e ficar com o conhecimento verdadeiro, puro, né, do objeto. Aí nos adentramos ao primeiro estágio, né? Ao primeiro estágio nós adentramos, né, por assim dizer, quando isso for conseguir, nós adentramos ao estágio de Samadhi, né? Nós entramos ao primeiro degrau, nós cruzamos os portões, né, de Samadhi, saímos desse mundo das ilusões e temos esse contato vívido com Paktri, é onde também, né, nós estamos no momento de encerrarmos as perguntas e fazer a fusão, né? O conhecido fundindo-se com o conhecimento e o conhecedor, funde-se, né, todos eles em um só, e cessam-se muitos questionamentos e muitas perguntas. Abre-se um novo horizonte, um novo mundo para a vida do yogi, né? A partir desse momento ele já tem junto a ele, né, um conhecimento muito mais amplo frente às coisas, né? Já tem também um crescimento espiritual muito elevado em sua vida. Ele já tem um crescimento, uma espiritualidade gigantesca, né, no qual ele pode gozar dos benefícios de uma árdua luta que travou, né, com ele mesmo, né, e com a própria matéria, seu adensamento e todas as suas dificuldades. Ele também, por assim dizer, lutou, né, incessantemente contra os seus defeitos, aperfeiçoou-se e dominou, né, os seus corpos inferiores, teve um domínio sobre eles, sobressaiu, né, teve uma sobressalência muito grande, né? Enfim, torna-se um senhor de si mesmo, né? Torna-se um grande senhor de si mesmo na busca por um estágio da autoliberação, né? Que segue-se depois por vidas, por dias, por horas, meses, né, por longuíssimas vidas, por um estágio talvez muito grandioso, mas segue-se, né, na caminhada. Segue-se, né, nesta caminhada aí do yoga, né? Segue-se para Kaivalya, né, ou Kaivalya. Deixa eu só fazer algum destaque antes de nós iniciarmos essa parte tão importante do material. Hoje nós estamos aqui na Serra Gaúcha, hoje nós estamos ainda no mês de maio. Hoje é dia 19, né? 19, nós estamos entrando no período já invernal. Ainda é outono. E as temperaturas baixaram muito esses últimos dias. Não é que vai ficar assim, elas vão oscilando, mas nós devemos estar praticamente com quase 0 graus de temperatura nesse exato momento, né? E com essa mudança, esse primeiro choque térmico, também nós pegamos um forte resfriado, né? Então a gente vai avisar vocês que a gente está com a garganta tá ruim, né? E nós também temos esse resfriado, então volta e meia eu vou poder precisar me apoiar nesse lenço que vocês já viram na imagem, para nós podermos suar, né, o nariz e o corrimento que está dando. Aqui no sul, ele não vou dizer que isso é cotidiano de quem vive no sul, mas quem vive no sul já está acostumado com esses resfriados, né? É um constante desafio à saúde e essas mudanças repentinas de temperatura, né? Temperaturas caem bruscamente e traz um frio. Só a título de curiosidade, tinha uma expectativa de uma neve, não se confirmou.
Até tinha que esfriar muito mais para uma neve, mas esfriou muito mesmo, muito mesmo. Ok, nós estávamos no trecho, né, dado esse parcial introdutório, nós estávamos no trecho, na última leitura, falando desse relacionamento da flor, né, e fazendo algumas observações científicas, algumas observações sensoriais e algumas observações através do raciocínio, do intelecto, e nós vimos quanto é confuso quando nós estamos analisando o objeto flor. Nós vimos que esse nome, né, a palavra flor, né, flor, rosa, né, seria rosa, ela não tem nada a ver, né, com o objeto, né? Até essa semana eu estava meditando ontem, inclusive, sobre a palavra copo, né? A palavra copo também não tem, né, algo a ver com realmente o que é um copo, né? Realmente o que é aquela forma cilíndrica, né, com fundo, uma parte com fundo e outra parte, né, com um componente interno. Claro que quando a gente vai fazer essas análises de raciocínios, né, esses raciocínios, a gente vai se basear em todo o conhecimento mental, em todos os agrupamentos mentais, em tudo que mentalmente nós temos de copo, né, dessas imagens impregnadas mentalmente como uma impressão, né, um samskara em nosso corpo causal, né, em nossas memórias. A gente vai se apoiar nisso. E a gente vai buscar tudo que a gente tem de imagem relacionada ao que nós estamos examinando mentalmente, né? As coisas começam a se relacionar, a gente começa a observar algumas diferenças, as cores, né? Alguns mais grossos, outros mais finos, outros mais altos, outros mais baixos. E a gente começa a questionar até o próprio nome, né? A gente começa a fazer o questionamento até referente ao próprio nome com aquele objeto e começa a perceber realmente que não existe ligações sobre isso. Aí começa um momento até de uma certa frustração, no bom sentido do termo, porque nós queremos questionar, mas então o que é isso, propriamente dito, né? O que é desmembrar tudo isso? Desmembrar tudo aquilo é entender, né, o seu a lei, os seus princípios materiais, o seu aglomerado, né, o seu arquétipo, o seu aglomerado, como ele está disposto, né, disponível, né, no universo, né, como ele se dispõe no universo, como ele nos afeta, né, os nossos sentidos, como ele colore e está, né, como os nossos sentidos têm contato com ele. É incrível de ver, né, apesar de não ter cheiro e muitas vezes um copo não ter cor, né, ele ser incolor, essas questões são buscadas através dos nossos 5 sentidos, né? Nós temos conhecimento do que o tato nos revela, nós temos o conhecimento do que o olfato nos revela, até mesmo o sentimento de paladar, né, de colocar um copo à boca, nós temos tudo isso registrado como impressões dentro de nós. E é isso que nos baseia, né, para revivermos, alimentarmos e termos, né, essas impressões dentro de nós. Mas que tudo isso ainda está impregnado de erros, porque os nossos instrumentos, eles são instrumentos, né, falhos, errôneos. Então tudo que nós coletamos, né, todas as informações com as experiências que nós coletamos de que é para formar um conceito de copo, por mais com o passar dos anos, né, passar das idades, com mais agregado de informações possíveis ou o número de copos que nós íamos tocar, ainda é falso, né? Ainda é falso e carece de uma total verdade que nós não temos. E até inclusive se você pegar uma mente, um chital, uma mente mais 0 quilômetro, a exemplo de uma mente de uma criança, as definições então do que é um copo é bem diferente de uma pessoa adulta ou uma pessoa que já está na 4ª idade, né? Logo mais adiante da 3ª idade, na 4ª idade, são muito mais diferentes, né? E se você pegar 5 pessoas, 2, 3, 5, um número diferente de pessoas e já perguntar para ela, cada uma delas, né, ou examinar a mente de cada uma delas terá um conceito diferente sobre copo, né? Terá relacionamentos, terá imagens mentais impregnadas totalmente diferentes. Mas qual é a realidade? Nenhuma delas, né? A realidade é absoluta e está por trás de tudo isso. Apesar de que a realidade profunda, né, a verdade ou a primeira casca de uma realidade mais profunda acerca desse objeto está impregnada em nós num estado de mistura, num plano de fundo muito misturado. E é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que duelar mentalmente para entender esses princípios, entender esses conceitos e desmembrá-los, né? Separá-los, decompor, né, esses elementos. A palavra do seu objeto, que não tem relacionamento nenhum com o seu objeto, a gente consegue, né,
Até Vivekananda ele faz, né, uma colocação. Vivekananda, né? Não, é Swami Vivekananda. Faz uma colocação para nós ficarmos mentalmente falando, né? Falando copo, mental, né? Copo. E observar no lago de Chitá as alterações que ele vai fazendo, né? O que ele vai fazendo? Ele faz Chitá da imagem. E aí você vai fazendo, né, uma meditação muito profunda acerca disso, com respirações, tranquilidade, harmonização e todo o trabalho da yoga, né? Das bases da yoga, a yoga externa, né, e não a yoga interna, tá? Vamos à leitura, eu acho que logo após isso, nós vamos fazer a leitura do parágrafo que nós já estamos fazendo de fechamento e depois nós vamos dando a continuidade, tá? Para nós estarmos, então, continuando aqui. O exame de alguns fatos anteriormente citados ao estudante, o exame de alguns dos fatos anteriormente citados mostrará ao estudante como são confusas as nossas ideias, mesmo com relação a objetos comuns com os quais entramos em contato todos os dias. O exemplo aqui é a flor, né? É a rosa. Nosso verdadeiro conhecimento sobre o objeto real está misturado ou confundido com todo tipo de imagens mentais, não sendo possível separar do conhecimento puro, em meio às imagens mentais, pelos processos comuns de análise mental ou raciocínio. Então, ou seja, nossa mente ela está tão agitada, está tão um turbilhão que nós não conseguimos fazer esse desdobramento no estágio de raciocínio, né, de mentalização. Nós precisamos estar adentrando no estágio dessa meditação profunda que atinge-se, né, Savitarka em Samadhi, tá? O único meio de fazer isso é aplicando, então, um conceito chamado Simyama, o objeto, e fazer, então, a fusão da mente com ele, conforme explicado no Sutra seção de número 1, Sutra de número 41, aonde o conhecimento interno puro e real sobre o objeto é isolado do conhecimento externo misturado. E assim o yogi pode conhecer o igual objeto real, unificando a mente com ele. Tá aqui o processo, então, que nós fizemos logo após o desdobramento. Sobre o desdobramento nessa sessão que nós estamos falando. Quando nós conseguimos fazer esse desdobramento, decomposição, né, num estágio mais avançado, nós conseguimos fazer o isolamento disso, é o estágio de Savitarka em Samadhi que foi atingido, né? Nós atingimos esse estágio, tá? Nós estamos já adiante desse estágio. E depois tem o mergulho para nós adentrarmos, passarmos do estágio, né? E seguirmos adiante, né? Seguimos adiante para o próximo estágio de gunas, né? Nós saímos de Vikara, né? Ou Vikara, né? E irmos, acho que é esse, né? E irmos para o próximo estágio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês ainda percebem, né, irmãos, que onde tem a gente tem muito que aprender, né? Tá aqui eu já acabei de passar. Aqui, ó. Nós saímos então de Vitarka, né? Que é esse estágio de Vitarka, e vamos para Vikara, né? Vikara. Nós vamos lá para Vikara, que é o próximo estágio, né? Aí nós temos dois desdobramentos para passar ali para o interno, para depois ir para o outro objeto. Então, Savitarka e Nivirtarka são dois estágios dentro de Vitarka, e cessando-se Vitarka, nós vamos para Vikara, né? Depois Ananda e Asmita, né? Ou Asmita, né? Esses são os estágios, tá? Depois, mais adiante, com o passar do tempo, vai ter algumas sinalizações para compreender um pouco mais sobre o que é o relacionamento desses estágios. Muito sutil, muito leve. Patanjali, né, não nos traz informações do estágio, mas ele traz algum relacionamento, algumas relações que nós podemos adentrar o estágio. Porque tudo que for comentado daquele mundo, daquele campo no qual nós não temos condições de entender os princípios de lei, não é necessário nem de se comentar, né? É convidar a todos nós que vamos até lá e façamos as referidas experiências, tá? Seguindo então aqui, continuando. Sem dúvida, há
que haver dois estágios nesse processo de conhecimento por fusão. No primeiro estágio, o conhecimento heterogêneo concernente ao objeto tem de ser separado em dois diferentes constituintes. Nesse estágio, todos os constituintes do conhecimento interno e externo estão presentes, mas num estado não diferenciado e, além do mais, confuso, e eles começam a ser separados cada vez mais, chegando a uma constituição, ou melhor dizendo, a uma condição de constituintes claramente definidos e diferenciados. No outro estágio, a mente está fundida com o conhecimento puro que foi isolado nessa primeira etapa, que é a etapa da separação, decomposição dos constituintes. Neste processo de fusão seletiva, naturalmente, todos os demais constituintes que dependem da memória desprendem-se automaticamente e a mente brilha apenas com o conhecimento puro do objeto. Nada mais. O estágio da seção de número 1, ou sutra da seção de número 42, que é esse que nós estamos vendo, trata do primeiro estágio. E o 43 tratará do segundo estágio. Então, ou seja, nós estamos vendo essa primeira decomposição, esse primeiro decomposição desses constituintes, que estão nesses estágios confusos, e eles são separados, né, cada vez mais. Esse é o estágio de Savitarka. Posteriormente, o segundo estágio dentro de Vitarka, Nivirtarka, e aí nós adentramos-nos à nuvem de Samadhi e vamos a posterior estágio da próxima camada dentro de Samadhi. Lembrando que são 4 relacionadas elas, né, com os gunas, 4 aprofundamentos. Posteriormente, o último salto, né, o salto da glória, por assim dizer, e aí nós rompemos com os gunas e atingimos também, né, o autodomínio, a autodominação. Iluminamos a nós mesmos. Vamos dando continuidade então aqui, tudo entendido. Eu acho que esse vídeo de hoje ele trouxe já uma mastigação bem melhor do assunto relacionado aos vídeos anteriores, né? Principalmente talvez com o vídeo anterior. Eu acho que deixou as pessoas bem mais cientes realmente do que é, né, este processo de Savitarka, né? Savitarka Samadhi. Acho que é muito interessante isso. E o interessante desse processo que Taimini nos convida, Taimini ele tem um conhecimento único que ele desmembra o sutra, né? Ele desmembra o sutra através das palavras que o sutra traz. Então ele traz os conceitos das palavras contidas no sutra e faz um fechamento brilhante, né? Traz um fechamento brilhante, traz ponderações que quando você faz a primeira leitura, a segunda, a terceira leitura, você diz, Taimini não precisava ter dito isso agora, né? Ele trouxe conhecimento até demais do que era necessário para explicar o sutra. Mas com o passar do tempo e aprofundamento, você começa a fazer questionamentos mais profundos. Aí você vai ver que Taimini estava trazendo as respostas dos questionamentos mais profundos. Parece que quando esses sutras foram escritos, né, por Taimini, foram transcritos, melhor dizendo, por Taimini, parece que Patanjali estava iluminando a mente dele, né? Estava em contato com ele dizendo assim, coloca isso que as pessoas vão querer saber, né? Tem coisas até demais, né? Até a mais, por assim dizer, do que realmente ele necessitaria para explicar o sutra. Mas isso faz com que nós, né, tenhamos quando formos para indagações mais profundas, para que nós tenhamos, né, as respostas já aqui. Ou a base, né, uma base para esta resposta. Seguindo, consideremos agora a importância dos termos utilizados na seção de número 1 no Sutra 42 para indicar esta separação, né? Essa separação do conhecimento através das palavras, do conhecimento comum ou do raciocínio e do conhecimento verdadeiro, tá? Vamos lá então. Voltando aqui, considerando agora a importância dos termos utilizados em 1.42 para indicar esta separação e diferenciação desse conhecimento composto em relação ao objeto em constituintes claramente definidos,
A palavra Tatra, essa palavra Tatra está aqui, eu vou mostrar para vocês onde ela está depois. Refere-se ao estágio de Samadhi descrita no sutra anterior e é obviamente usada para salientar o fato que este processo de separação ocorre num estado de Samadhi e não pode ser realizado por um processo comum de análise mental. A palavra Tatra, ela encontra-se aqui, incrustada, né, no sutra que nós estamos analisando, que é o sutra de número 42. Deixa eu dar uma chegada ali, é página 94 aqui, só para mim não perder. Olha lá, Tatra, né? Logo no início ali do sutra, tá? Então está nos indicando esse Tatra, que esse Tatra é este processo aqui e que somente através desse processo, né, que esse processo de separação, decomposição das palavras que nós já vamos estar tentando pronunciar em sânscrito para vocês, mas que é, né, de que nós acabamos de traduzir esse conhecimento comum ou as bases do raciocínio, o que nós temos empregados também de som da palavra do conhecimento verdadeiro, né, é essa função, começa-se a iluminar cada vez a mente, mas não conseguimos essa fusão, né, através de raciocínios mentais, nós conseguimos arranhar a coisa, mas somente em Samadhi, está dizendo aqui, ó, o processo de separação ocorre no estágio de Samadhi e não pode ser realizado por um processo comum de análise mental, é somente em Samadhi, né, na yoga interna. Só quando a mente tiver sido inteiramente isolada das influências externas, aí envolve todo o yoga externa, e atingido o estágio concentrado de dhyana, é que ela pode com sucesso lidar com o problema de separação. A separação agora são quais elas? É a separação, né, do conhecimento das palavras, do conhecimento do intelecto, né, do nosso raciocínio mental e o conhecimento das impressões mentais com o conhecimento das palavras, né, com o conhecimento verdadeiro e real. Então a palavra para separar tudo isso seria Shabda, que nós estávamos falando, já fizemos, acho que é essa a pronúncia, né? Shabda, que nós já falamos, que é a palavra, é o som, é a potencialidade da palavra, do som que é por trás de tudo isso, né? Que é nos termos comuns aqui, quer dizer, essa palavra, a voz que a gente atribui ao objeto, os nomes arbitrários que nós demos às coisas, a exemplo de rosa, que não está relacionado com rosa, que nós acabamos de falar, Dhinana, né? Dhinana, ou Dhinana, eu já vou estar mostrando para vocês as palavras aqui, e Arta, né? Arta. Essas seriam as palavras em sânscrito referente a elas. E eu vou estar mostrando para vocês ela aqui. Eu quero que vocês olhem nessa figura aqui no número 1, tá? Eu vou mostrar ela para vocês aqui. Deixa eu chegar aqui próximo aqui, vocês observam ali, ó, na figura número 1, aqui assim nesse círculo que está todas as três juntas. Essas são as palavras, tá? E eu vou também logo mais interpretar junto com vocês o que esse desenho significa. Então, ó, esses três conceitos que nós acabamos de transcrever aqui, tem uma transcrição para nós entendermos eles, né? O conhecimento baseado nas palavras, conhecimento real e o conhecimento comum baseado na percepção, o raciocínio, está misturado, né? E a mente passa alternado de um para o outro, tá? Então é aqui que nós vamos estar, para vocês entenderem, é isso aqui que está se referindo aqui em sânscrito. Definem, né, esses nomes citados, então definem as três categorias de conhecimento que estão inextricavelmente misturadas na mente do homem comum e somente podem ser separadas no estágio de Savitarka Samadhi. Shabda, deve ser isso a pronúncia correta, refere-se ao conhecimento baseado apenas em palavras, não estando de modo algum ligado ao objeto em questão. E é verdade isso, né? Livro. Pega o livro. A gente já vê uma imagem de livro na tua mente, mas o que tem a ver esse apanhado de, né, desses materiais aqui com o nome livro? Livro. Né? Não tem relacionamento nenhum, mas tudo bem. Em grande parte, nosso pensamento tem uma natureza superficial, baseando-se meramente em palavras, sem de modo algum tocar o objeto.
E é uma verdade isso, né? Está fazendo um complemento aqui sobre questão de palavras. Quando você está dialogando com uma pessoa, né, você está falando, aquele livro em cima daquela estante, aquela estante de cor marrom, vem uma imagem qualquer, arbitrária, não tem relacionamento comum e nem um conhecimento real. Porque você nunca viu essa estante. Se a pessoa dizer assim para ti, você tem que ir naquela biblioteca lá na rua tal, lá tem uma loja assim do lado, tem a biblioteca, lá você vai chegar lá na sala tal, vai ter aquele livro lá na estante, no setor 7, na galeria D, na altura da partilheira número tal. A pessoa nunca foi lá. Imagine você tentar ver isso, as palavras tentando, né? E você vai começando a decompor algumas imagens, todas arbitrárias, mas que não é a realidade com o que está lá. E mesmo você indo lá, vai estar impregnado de imagens mentais erradas e distorcidas, dos conceitos reais do que tudo aquilo é. Porque tem palavra misturada, né? E tem percepção sensorial também. Seguindo, Artha refere-se ao conhecimento verdadeiro sobre o objeto e seu significado real. É o que o yogi quer. Dhyana, né? Deve ser isso, gente. Dhyana refere-se ao conhecimento comum, baseado na percepção dos órgãos do sentido e raciocínio mental. A condição de incapacidade de distinguir claramente esses três tipos de conhecimento e resulta que a mente paira entre eles alternadamente pode-se transmitir-se pela palavra vikalpa. Isto é inevitável, à medida em que os três tipos de conhecimento não se separam, por assim dizer, em três camadas distintas, mas estão presentes no estágio de mistura ou confusão, o qual se designa pela expressão Sankirna. Eu vou mostrar para vocês aqui a expressão, eu não sei dizer ela, né? Talvez auxilie o estudante a compreender a progressiva separação dos três tipos de conhecimento se ilustrarmos o processo em um diagrama como na figura 6. O diagrama esse aqui a gente vai ver depois, né? Eu quero mostrar a palavra para vocês ver. Aqui assim, ó. Tomara que esteja para ver ali, mas é Sirkna ali. Dá uma lida com calma, para o vídeo, dá uma lida. Você vai entender ali, ó, tá? Isso, tu faz esta leitura e você vai fazer a interpretação, né? A interpretação ali. Ok, vamos encerrando por aqui esse trecho. Nós já vamos voltar para fazer a conclusão, né? O desfecho desse importante sutra. Deixa eu só me organizar aqui, sair da posição. Perfeito, já voltamos então. Aguarde. Ok, retornamos então. Eu vou começar agora para vocês essa segunda parte mostrando essa imagem aqui, né? A figura. Eu não vou me deter muito tempo, né, em segurar a figura para vocês ali, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a figura, tu dá um pause nela e você analise ela por alguns instantes. Você vai ver que mostra estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 5 e estágio 6. Não significa que existe propriamente dito 6 estágios, né? Mas na verdade o que está mostrando é que a decomposição ela não ocorre instantânea, ela ocorre gradativamente a partir do momento que você vai conseguindo avançar cada vez mais nas tuas meditações profundas. A partir do momento que você vai conseguindo deslindar, né? Se é que a palavra está correta, você vai conseguindo então aprofundar-se cada vez mais, aí você vai tendo um conhecimento mais profundo, né, mais profundo com Samadhi. Aí você chega e atinge esse estágio, né, profundo de Samadhi, que é Savitarka. Aí você atingiu
né, os portões aí do primeiro estágio de Samadhi. Eu vou mostrar depois uma outra imagem para vocês, aonde vai mostrar a que ponto nós estamos adentrando dentro de Samadhi. É uma imagem já conhecida, já ilustrada aqui para vocês, mas que vai trazer, né, um conhecimento vívido, né? Um conhecimento aberto, né? Um conhecimento para vocês já amplo sobre esse tema. Eu até separei já aqui, já vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, a primeira imagem que nós vamos ver é esta aqui, ó. Ok? Ó, aí eu vou aproximar para você do vídeo, dá um pause nela por alguns instantes e analise-a. Ok? Ótimo. Regressando aqui. Deixa eu só me organizar de novo aqui. Isto. E agora você faz a análise, né, dela. Então você vê que tá tudo. O número 1 vem mostrar que tá tudo misturado, ó. Tudo misturado no estágio de. Tudo misturado, ele num estágio de confusão. Aí o que vai acontecendo? Ó, vai separando-se. Olha, a primeira coisa, se desmembra o som para um lado, o som começa a ser desmembrado, né? Aí do conhecimento, né? Do Dhyana, que é o conhecimento comum, e começa a ficar já mais ao centro, né? Pode ver ali no estágio 2, mais ao centro, o que realmente nós queremos. E cada vez mais aumentando esse desmembramento. Olha o estágio 3. O estágio 3 já mostra que a gente já começa a ter algum vislumbre do que realmente nós queremos. E assim vai indo, né? Depois nós vamos mirando esse alvo e vamos buscando cada vez mais esse alvo até decompor, fazer essa separação. Aí, continuando aqui, diz assim, ó. Aí, nesse sistema aqui, quando chegar ao estágio 6, que estão as 3 separadas, né? Os 3, se verifica que, enquanto no primeiro passo, aqui, desculpa, eu falei tá falando, na verdade, lá decompondo a figura para nós, né? Tá mostrando, então, lá em cima do 1. Aí se verifica nessa imagem, enquanto que no primeiro passo o conhecimento baseado nas palavras cobre apenas os outros 2, e a progressiva separação resulta no último passo na completa separação dos 3. O estudante de ciência constatará também a analogia de uma emulsão, útil para compreender esta progressiva resolução e separação de 2 constituintes separados e distintos. Tá? Se 2 líquidos emissíveis são vigorosamente sacudidos juntos, é possível preparar uma emulsão no qual ambos parecem estar presentes numa condição homogênea, embora na verdade permaneçam separados. Mas se a emulsão for deixada em repouso por algum tempo, os 2 líquidos irão aos poucos se separando em 2 fases distintas. Essa analogia é especialmente adequada no caso, já que a ausência de agitação é que ocasiona a separação das 2 fases, assim como em Savitarka Samadhi. É, na verdade, uma extrema tranquilização da mente que produz a separação dos diferentes tipos de conhecimento. O que quer dizer tudo isso? Eles fizeram uma comparação num experimento científico no qual é pegado 2 componentes líquidos. Exemplo aqui, deixa eu ver. Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu ver. 2 componentes que misturando-se, o café, ótimo, o pó do café, né? O pó do café e a própria água. Quando misturados, dá a sensação que eles se transformam em um, né? Você vê que fica aquela água escura, né? A água escura, a água preta do café misturado à água. Mas nós temos que entender que, por mais que nós estamos vendo aquela imagem, nós temos que entender que são 2 objetos distintos misturados, né? Agrupados numa emulsão. Mas que se nós deixarmos em repouso, o que acontece? No fundo começa a depositar-se pó, né? Eu acho que no achocolatado as pessoas veem muito isso. Você bota o leite, né? Mistura achocolatado com leite, bate e deixa descansando para você ver que o achocolatado vai tudo pro fundo, né? Então elas se separam, mas não significa que onde estavam separados, estavam misturadas, mas cada uma delas é uma. Assim também é esse estágio aqui. A mente está tão agitada
que nós não conseguimisso ver que isso aqui é separado, nós achamos que é tudo misturado, e essa mistura forma para a gente uma imagem, forma para nós um conceito, e esse conceito nós achamos que é a realidade e não é. Então nós temos conceitos errados, né? Nós temos muitas conceitualizações erradas dos mais simples objetos, né? E Samadhi mostra-se que é atingido pela tranquilidade, pela calmaria, pelo sossego, né? O sossegar de Chitta. Sossegar de Chitta, parar de agitar Chitta, para que Chitta consiga dissolver essa emulsão, né, e separar os seus constituintes. Essa analogia está mostrando, né, que o mesmo modo aqui também foi feito. Quando você deixa esse exemplo desse copo do café, esse copo do achocolatado com leite parado, né? E faça essa experiência para você ver que é real. Você vê que vai se dissolvendo na calma, na tranquilidade, vai retornando aos seus estados originais, vão separando essa emulsão. É a mesma coisa esse estágio aqui, quando nós estamos adentrando aos portões de Samadhi, quando nós atingimos o primeiro contato com o Samadhi, né? Que já vou mostrar para vocês a fase que seria essa, tá? Vou mostrar qual seria essa fase num diagrama que nós temos aqui. Então nós consigamos atingir nesse ponto o primeiro portão de Samadhi. Aqui vai complementar, tá? Vai complementar aqui, nós vamos estar finalizando já a leitura. Aí eu vou mostrar aquelas imagens lá e nós vamos fazer um pequeno complemento final e vamos estar encerrando então, né, em 4 vídeos esse tema tão importante. Ó, quando os diferentes componentes mentais, que é a palavra, o conhecimento comum e o real, tiverem sido separados e puderem serem vistos em seu correto relacionamento, então não poderá haver confusão alguma ou alternância entre um e entre outro. Porém, por eles serem confundidos um com o outro, e o próprio campo de cada um não estar definido, é a que é confusão e, consequentemente, vitarka. Quando o quadro mental é clarificado, observa essa imagem, clarificado, e cada componente visto em sua verdadeira perspectiva, Vitarka tem que chegar ao fim. Então, ou seja, o estágio de Vitarka simboliza esta confusão, né? Nós estamos então vivendo em confusão, nós estamos vivendo então superficial, né? Nós estamos vivendo então sem o conhecimento verdadeiro das coisas. Este é o estágio que nós temos que dar o primeiro mergulho, né? Vencer esse estágio de Vitarka. Aí nós estamos já adentrando os portões de Samadhi, nós estamos adentrando então esse portão, e está mostrando como é que o que ocorre quando nós estamos adentrando o estágio de Samadhi. Quando nós atingimos então onde é revelado o conhecimento real do objeto separado para nós, cessa-se Vitarka. Depois nós temos o próximo mergulho, que é Nivirtarka, né? Depois que Nivirtarka é atingido, aí nós adentramos na nuvem e vamos ao próximo processo de Samadhi. Já vou mostrar no diagrama aqui para vocês, tá? O próximo sutra, de número 43, vai falar sobre isso aqui, ó. Quando o quadro mental é clarificado. Aqui vai dizer para nós o que é essa clarificação. Essa clarificação ela já envolve o próximo processo de Nivirtarka, tá? O que acontece nessa tal de clarificação da memória? Memória é impressão, né? É a impressão que nós temos relacionadas aos objetos que nos rodeiam, aos conceitos, a tudo que nós tivemos contato, Chitta teve contato, forma uma impressão. Só que para perceber o que nós acabamos de mencionar, e nós estamos mencionando nesses últimos vídeos, que toda a nossa forma de percepção é errada, é errônea. Então todos os conceitos internos referentes às verdadeiras coisas estão erradas dentro de nós, né? Exemplo, os conceitos relacionados às coisas mais simples. Exemplo da rosa que nós acabamos de citar. Os relacionamentos, o que você tem como impressão não é verdadeiro. Aí você vai buscar a clarificação da tua memória, né? Memória liga seu corpo causal. Então você vai reviver essas impressões, vai transformar seu corpo causal, vai trazer informações corretas para você, vai armazená-las, elas serão armazenadas dentro de você, e você de verdade vai entender, vai guardar para sempre, né, esses relacionamentos, e vai cessar
cessa-se de viver, né? Apesar de não perder-se as suas essências, não significa que você nunca mais vai voltar, não vai viver, mas você vai começar a ver pelo seu aspecto verdadeiro as coisas. Por mais que vai estar misturado com as palavras, por mais que vai estar misturado com, né, com o raciocínio que você está vendo, você vai ter impregnado em de ti o conhecimento real, verdadeiro, uma nova impressão, uma clarificação da tua memória foi adquirida. Então, quando você começar a ter os conhecimentos reais relacionados às leis, relacionados às coisas, você vai tendo um crescimento, uma expansão muito grande. Eu só falando em palavras aqui já é gostoso de se ouvir. Imagine vivê-las, contactá-las, e as experiências são muito mais amplas e infinitas possibilidades que nós aqui possamos dizer. É muito grande. É muito grande. Então, para que você possa agora entender o fechamento do que isso significa, né? Nós estamos fazendo uma análise de quando a pessoa já fez a yoga externa, né? Ela já está avançada nas suas práticas de yama e niyama, ela está avançada, né, nas suas práticas de asana, né? Ela já está muito avançada, muito bem avançada nos seus estágios de respiração. Deixa eu pegar aqui como é que seria o nome desses estágios aqui. A impressão, acho que está aqui para trás, né? Nós já passamos eles. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quando a pessoa estiver muito bem evoluído, né? Muito bem evoluído na respiração profunda. Me fugiu, eu queria procurar o nome dela aqui, mas não acabei na correria de agora não encontrando. Agora, a pessoa estiver muito bem evoluída, quando a pessoa estiver, né, com todos os fios externos, os membros externos compostos, e estiver muito avançado no estágio de dhyana, né? Perceba que para chegar a dharana, que é a concentração, para depois ir dhyana, que é a contemplação, e assim atingir samadhi, nós temos que estar com toda a yoga externa preparada. Então nós vemos uma grande necessidade de fazer os 8 membros da yoga que Patanjali, né, nos menciona. Nós vemos essa extrema necessidade. Nós temos que ver que quando nós não tivermos com a asana dominado para sossegar o corpo físico, quando nós não tivermos com as nossas yama e niyama, né, as nossas emoções controladas a mão de ferro, para sossegá-las, calmá-las, pratyahara, se não me fala a memória, né? Que é para nós conseguirmos romper, né? Romper a conexão com os nossos órgãos através da respiração, né? Dos estágios de respiração profunda, que nos habilitará a esse domínio, né, de todo o nosso corpo energético, nossos fluidos. Quando eu tiver com tudo isso pronto, tudo que nós acabamos de mencionar aqui vai ser eternamente uma utopia, algo inatingível pelo ser humano. Então é por isso entender o quanto é necessário nós adentrarmos urgentemente no caminho do yoga para podermos nos libertar de tudo isso. Sairmos desse mundo falso de irrealidades que nos prende, né, essa roda através dos nossos desejos que ficam criando em nós cada vez mais os samskaras, né, essas impressões que nos levam de arrasto por experiências até conseguirmos, né, a autolibertação. Então é um salto grandioso na vida de todo mundo. E eu já falei de modo muito ocultista aqui, de modo bastante ocultista, né? Já falei muitas vezes que quando nós nos colocamos para uma coisa, a coisa automaticamente se coloca no mesmo relacionamento em nossa direção. É uma lei isso. Então aproveitamos dessas leis e começamos a nossa marcha, né, imperiosa e imprescindível, essa marcha pelo caminho, né, do samadhi. É o caminho do yoga, é o caminho da libertação, é o caminho da santificação, é o caminho da iluminação imprescindível, é o caminho que tira o homem, né, da caverna e coloca o homem na verdadeira luz. Tira o homem do adormecimento, né, tira o homem do adormecimento espiritual e coloca o homem na senda da espiritualidade. Coloca o homem, né, na retidão, coloca o homem no caminho correto
a vida. Traz sentido, traz fundamento, traz base, traz significado para o contexto da vida. Faz-nos nós percebermos que aqui nós estamos dentro de um corpo, esse corpo assumindo essa posição corpórea apenas para uma passagem insignificante dentro da eternidade, mas para que aqui nós venhamos experienciar dentro, né, uma experiência viva, uma experiência real, como nos libertarmos e assumirmos a nossa real postura, que é uma postura angelical, uma postura de angelitude, uma postura muito evoluída. Esse é o convite que o yoga nos faz. Esse é o convite que é feito através do yoga para que você venha libertar-se das amarras. É o momento de você sair da condição animalizada que nós nos encontramos e entender que você, além de estar nessa condição, não se relaciona-se com essa condição. Você não é, né? Você não é essa condição. Você, no estado confuso, você identifica-se com essa confusão, acredita ser esta condição e passa a vida toda adormecido, satisfazendo os desejos desta condição. Quando você assume as rédeas de tua vida, você vê que não é esta condição no qual você foi condicionado, você liberta-se e você passa-se a querer buscar a si mesmo. É o alvorecer espiritual que acaba de chegar em sua vida. Quando hoje nós vemos os animais, né? A exemplo, um cachorro, nós observamos que esse cachorro não tem o mínimo conhecimento de vida, não tem o mínimo conhecimento das coisas que estão acontecendo na vida, não sabe ele como adquirir o seu pão, não sabe ele de onde vem a comida, do trabalho que dá para trazer a comida, de todos os processos para que temos que fazer de agricultura para que se tenha comida. Aí você vê a disparidade, né? A longidade que está esse reino do reino humano. Agora paramos para analisar que nós humanos também estamos nessa condição de animalizados perante aos níveis mais evoluídos. Que há uma latência gritante, né? Há uma separatividade enorme, há um grande abismo de separatividade entre a espiritualidade maior e a posição de simplesmente ser humano. Há um horizonte tão largo, há um absurdo tão largo que quando os mestres atingem esses grandes estágios e conseguem fazer a distinção, olham, né, e veem-nos animais. Veio ainda nós dentro desses corpos, presos, aprisionados, condicionados na erraticidade das nossas experiências evolutivas, tentando nos desmembrar, sair dessas condições que nós estamos. Então, o yoga nos clareia para tudo isso. O yoga vem nos chamar a atenção para tudo isso. O yoga, ele vem rasgar este véu e acordarmos-nos desse sono que nós estamos vivendo. Nós não estamos aqui em presença física, nós estamos assumindo essa personalidade, esse corpo, que nem somos nós, né? Que esse ego que não é nós, esse ego que nós nos identificamos, achamos que temos uma vida real, achamos que temos uma realidade, achamos que tudo isso é uma realidade e isto não é uma realidade. Nós passamos então a condição, a um estado de entender que a vida é isto e a vida não é isso, né? Passamos a estar vivendo isso, respirando isso, criando, né, planos em cima disso, e mal nós sabemos que isso não é a realidade, que a realidade está intrínseca, a realidade está profunda, a realidade das coisas estão mais incrustadas no ambiente que vivemos, mas a nossa própria mente, né, o chitta, nos impede de estar fundindo, estar fuso com tudo isso. Então, grande necessidade de que nós virmos e buscar o significado real das coisas, a libertação, nós mesmos pela sarmarcha, dentro de nós buscando essa libertação. E você, cônscio ou não do processo, o processo é esse. E o processo se chama yoga. Nós podemos estar consciente e exercitar o dinamismo do processo dentro de nós, ou nós podemos seguir marchando de forma inconsciente, tanto faz. Este é o caminho, esta é a marcha da senda evolutiva. Nós podemos estar ciente do processo, adiantar o processo, nós podemos estar buscando o adiantamento do nosso processo e o universo conspira ao nosso favor para que isso ocorra, né? Ou nós podemos estar
estagnado, parados, e permitir que a própria evolução, com o passar dos milênios, biênios, triênios, faça o processo por si só. Aí você escolhe como você quer fazer. Mas chegará um momento que o próprio alvorecer espiritual de tua alma gritará dentro do, né? Teu espírito gritará para a tua alma, gritará, e a tua alma encherá você de dúvidas e de questionamentos e de incertezas, e você vai querer deslindar tudo isso. E você vai chegar um momento que vai se questionar o que é tudo isso, o que realmente é a vida, o que realmente é o conceito vida, o que realmente são essas coisas, o que é as coisas. Então é o momento que você é convidado a vir rasgar o véu dessa natureza. De que forma? Mergulhando na tua própria mente, né, fazendo um mergulho interno dentro de você, você atingirá, né, as respostas dentro de você, porque não há diferença, né, aspas, aqui no que eu estou falando, entre espírito e matéria. Porque quando nós estamos mergulhando dentro de nós estamos mergulhando na matéria, porque matéria e espírito estão todas elas distribuídos, né, distribuídos na mente de Deus. Nós estamos falando mergulhar ao nível da mente divina, para depois dar o mergulho final para as profundezas mais, as camadas mais profundas dentro. Deixa eu buscar aqui o termo para não falar besteira. Aqui, ó, para nós buscar o nível da mente divina, para depois estar buscando, né, buscando o centro da consciência divina. Então, se o processo dar-se explorando a matéria, o processo dá também intimamente em nós. Estamos interconectados, interligados. Tudo está correlacionado, conectado, e as bases que se criam a partir daqui, as proporções que se criam, formam este mundo ilusório no qual nós estamos experienciando. E há necessidade de nós desmembrarmos tudo isso para entendermos o que é a verdadeira vida. Esta é a verdadeira ciência oculta, a verdadeira ciência do yoga, que fixa-se nesses três pilares, numa ampla religiosidade, uma entrega inconcebível a Ishvara Pranidhana, que é nosso Deus, né? Também há uma ciência e experienciacional pura, verdadeira e sincera, onde você é o laboratório, teu corpo é o laboratório de tuas próprias experiências, né? E claro, não deixando faltar essa filosofia, né, o estudo, as práticas, a busca constante, né? Então, nesses três pilares, o autoconhecimento, fundindo-se a autoentrega, relacionado à prática constante, trará para você três pilares para você aventurar-se nesse caminho. Este é o yoga. Esta é a mais pura e mais sagrada ciência. É a ciência de todas as ciências, tá? Falamos demais em poesia. Deixa eu mostrar para vocês então esta figura aqui, ó. Olha ali, ó. Tá vendo lá em cima lá, Dharana, Dhyana, Samadhi. Olha ali, ali mostra o primeiro processo, ó. Olha lá, Savitarka, Nivitarka. Olha o processo ali, corpo aqui em cima ali, ó. Corpo mental inferior, ó. Olha ali, ó, corpo mental inferior. Olha todos os estágios, ó, até atingir o verdadeiro estágio. Então nós estamos entrando no primeiro estágio. Tá vendo ali em cima, a primeira bolinha em cima aí? É o primeiro estágio, ó. Estamos adentrando ali, ó, Savitarka, né, que é o estado de Vitarka. Nós vamos desfazer essa confusão toda, ó. Depois nós vamos para Nivitarka, tá vendo? É o primeiro estágio. Os campos de Samadhi se abrem. Eu vou afastar um pouco mais aqui, dá um dá um pausa aí. Eu vou aproximar agora, separar por camadas, lentamente para você observar, tá bom? Vai dando pausa e vai observando isso. Esse diagrama aqui vem mostrar então para você, ó, todos os estágios que posteriormente se vêm, né? Depois de Savitarka, Nivitarka, aí cessa-se, né, a confusão de tudo isso, há um clareamento profundo da memória. Você vai perguntar, tem mais coisa a descobrir? Tem. Aí você dá um mergulho para Savikara, né? Você vai para o estágio de Vikara, né? Aí tem Savikara e Nivikara. Nós vamos estar explicando já nos próximos sutras. Eu tenho que passar agora para você isso antes do fechamento. O sutra de número 43 vai falar da clareação da memória, né? Que é o estágio de Nivitarka, associado logo após a Savitarka, Nivitarka. Aí nós vai ao profundo desse estágio, o máximo que esse estágio pode oferecer, né? Aí nós vamos estar falando, né, sobre como você vai passar ao próximo estágio,
você vai atingir o seu corpo causal, né? Você vai atingir esse estágio do corpo causal, que é o segundo estágio também dentro dos gunas. Vai explicar lá as experiências, mais ou menos, correlacionar alguma coisa lá. Patanjali não nos mostra os detalhes, mas diz como atingir, mas não mostra detalhes. Isso não é o objetivo apresentar detalhes. O objetivo é conduzir as pessoas até lá, e não mostrar o que tem lá. Cada um que quer saber o que tem lá tem que ir por si só. E depois ele mostra que da mesma forma que você fez os primeiros 2 estágios, os outros 2 estágios estão relacionados, né? Até o estágio do Nirvana, né? Aí está aí, tá? Ok, amados irmãos. Eu sei que talvez tenha ficado confuso, né? Dividir todas essas etapas, todos esses trechos, dividir em tantas partes. Mas estude novamente, assista-os, né? Eu fiz com muito carinho mesmo. A gente nunca sabe o resultado da obra, a gente sempre quer fazer a obra, mas só vai ver o resultado quando a obra estiver pronta. E eu quis realmente fazer dar o melhor para passar para vocês o que eu tive que raciocinar por muito tempo, né? Espero que tenha tido sucesso, tenha tido êxito. Desculpe falhas e erros, eu sou um aprendiz, como eu disse para vocês. Sou muito falho também, tenho meus erros. Tem horas que a gente está em condições mais elevadas, tem horas que a gente cai. Eu sou um solitário, irmãos. Sou um solitário que, através desses encontros, me faz estar em contato um pouco com o yoga no país. Acho que o yoga no país tem que se difundir. Acho que tem que se criar eu não sei se não existe, mas se criar uma federação. Porque a verdadeira essência está se perdendo. Está se desmembrando em vários tipos de escolas, cada um trazendo um tipo de fundamento, precisa de direcionamento, minha opinião. E viva, né, a essa ciência sagrada. Obrigado aos mestres que nos permitem ter contato com ela. Imagine só, eu aqui do outro lado do planeta, né, em contato vivo com a ciência sagrada do yoga. Obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso vídeo. O próximo vídeo então é o Sutra 43. Vamos falar sobre esse estágio de clarificação da memória. E com ansiosidade espero estar em contato com todos vocês. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam esse nosso vídeo. E assim concluímos mais uma parte, né, o Sutra de número 42. E cada vez mais adentramos para fechar a sessão de número 1, né, a sessão de número 1 encerra-se com o Sutra de número 52. Então faltariam 10 sutras, né, para nós vivermos. Obrigado a todos e Namastê.